Olá, tudo bem? Aqui é a psicóloga Jaqueline Alves com mais uma reflexão semanal. E hoje nós vamos conversar da escravidão emocional à libertação emocional. Para alcançarmos a libertação emocional, segundo a comunicação não violenta, passamos por 3 estágios no relacionamento com o outro. O primeiro estágio é a escravidão emocional. Aqui, costumamos achar que somos responsáveis pelo sentimento do outro. É como se nós tivéssemos sempre que estar nos esforçando para que o outro seja feliz. Aqui, o amor passa a ser vivido como uma negação das nossas próprias necessidades. E esses dias no Instagram, eu vi uma publicação de uma mãe com um filho que dizia assim, mais ou menos assim: tudo para ele e nada para mim. Então, veja só, existe essa ideia de que a mãe, por exemplo, aqui, ela tem que fazer tudo em função do filho, negando as próprias necessidades dela. O amor passa pela negação das necessidades dessa mãe para que esse filho seja feliz. Percebe? A grande questão é que isso, uma hora, o preço vai ser muito alto, porque esse filho vai crescer e ele tem as necessidades dele como ser humano. E provavelmente essa mãe não vai entender. E aí isso vai gerar um problema muito grande, porque ela sempre abriu mão das necessidades dela, né? Tudo para ele e nada para mim. E aí, quando esse filho, então, vai viver as necessidades básicas do ser humano, ela vai tender a não compreender. E imagina só o que pode acontecer. Então, tudo que vira obrigação não nos satisfaz. O segundo estágio é o estágio que a gente chama de ranzinza. Porque aqui nesse segundo estágio, a gente já tem uma consciência de que pagamos um preço muito alto por nos responsabilizar pela felicidade do outro. Porque na prática, isso não funciona. Você pode fazer tudo e não vai deixar o outro feliz, né? Às vezes você tem até um comportamento, um pensamento, uma intenção, uma atitude, e aí você percebe que mesmo assim o outro não ficou feliz. Então, quando você se dá conta de que na prática isso é custoso e não funciona, existe uma tendência de que você fique com raiva. Aí, quando nós vemos o outro em sofrimento, a gente tende muitas vezes a falar brutalmente: o problema é seu, não quero saber. Aqui a gente ainda não consegue lidar com as nossas necessidades e a necessidade do outro. Então a gente vai ter uma tendência ou a ficar com raiva, ou então a ter medo e se culpar pelo que está acontecendo com o outro. Aqui ele dá um exemplo bem interessante, que é o exemplo da própria filha dele, do autor do livro. E ele diz assim, que a filha dele sempre foi uma garota perfeitinha, né? Que ela sempre quis agradar as pessoas e por isso sempre negou as próprias necessidades. E aí, depois de muito conversar com ela, né? Depois dele trazer a consciência dela sobre essas questões emocionais, ela então entendeu que ela precisava colocar as próprias necessidades, né? Só que aí, sabe o que aconteceu? Um dia ela foi para a escola de macacão. E aí, quando chegou na escola, o diretor do colégio, né, acostumado a ver ela perfeitinha, dentro dos padrões, aquela coisinha toda, disse bem assim para ela: mas isso é roupa de uma menina usar? Ela, com a consciência de que ela precisava expressar as necessidades dela, ela precisava viver a vida dela, ela acabou entrando numa argumentação com o diretor. Só que ele, dentro daquela postura dele de que na cabeça dele essa menina não tem alguma coisa de errado, porque ela sempre foi de um jeito. Aí agora ela começa a se expressar de uma outra forma,
ele tentou ser impositivo, né? E tentou dizer para ela que não era, aquele macacão não era padrão de roupa para meninas. E ela mandou ele piriri pororó, né? Mandou ele ir se... E aí pegou o caminho. Então, ele ligou, o diretor, depois que a menina falou nesse tom, né? Essa palavra que ela não tem costume de falar, o diretor da escola ficou muito atordoado, ligou para o pai dela e contou toda a situação. E aí você imagina o estresse que gerou. Mas o pai dela, como era conhecedor, né? Ele é autor disso. Ele fez uma releitura de conhecimentos milenares, né? Que é da comunicação não violenta. E aí ele entendeu. Então, na verdade, o saldo foi positivo. Quando ele ouviu o diretor da escola se queixando porque a menina tinha mandado ele se piriri. Entende? E aí ele conversou e entendeu que aquilo era positivo. Esse segundo estágio, a gente sente muita raiva por se anular e por perceber que o outro não fica feliz com o que eu faço ou deixo de fazer. Então é perturbador, né? E isso acontece muito, principalmente quem tem adolescente, quando o adolescente, ou então já lá na fase adulta, ele começa a expressar as necessidades, né? Direto com o pai, com um amigo, com os parentes, enfim, com outras pessoas. As pessoas tendem a não compreender, porque elas estão tão acostumadas com o padrão social que quando o outro começa a colocar as suas necessidades, porque é um direito dele, as pessoas acham que ele tá rebelde, que ele tá fora da caixinha, né? E não é bem assim, porque quem é adulto já foi adolescente. E nessa fase nós temos necessidades. E essas nossas necessidades precisam ser levadas em conta, né? Não adianta a gente querer colocar o moralismo da sociedade e a forma como a gente enxerga enquanto adulto para um adolescente. E tem coisas que ele precisa experimentar, né? Porque veja só, se essa garota, essa menina perfeitinha, né, a filha do autor, se ela não consegue se colocar na vida adulta quando ela tivesse um relacionamento com o chefe e que fosse um relacionamento abusivo, ela ia manter o mesmo padrão. E a gente que é pai, que é mãe, não suporta a ideia de imaginar que alguém pode trazer algum prejuízo para os nossos filhos. Então, veja bem, é muito bom quando os nossos filhos nos dizem as necessidades que eles têm, por mais que nós julguemos como idiotas, bobas, desnecessárias, mas o quanto isso é importante para que ele possa já treinar o comportamento assertivo sobre aquilo que ele acha importante naquele momento. Porque a gente desconsidera, mas para o adolescente é importante ele passar por aquilo, porque se ele não passar na fase da adolescência, aquilo vai ficar reprimido, incubado dentro dele. E aí, ele vai fazer com quantos anos? Com 60? O que é mais disfuncional? Um adolescente ter vontades e comportamentos de adolescente na idade da adolescência? Ou ele ter esses comportamentos quando ele tiver lá 60, 40, 60 anos? Entende? Então, essa é a fase ranzinza, onde você tem raiva porque você percebe que satisfazer o outro não depende de você. E aí a gente vem para o terceiro estágio, que é o estágio da libertação emocional. Quando a gente chega nesse estágio, a gente realmente assume a responsabilidade por nossas intenções e ações. Aqui, nesse estágio, já temos a consciência de que não somos responsáveis pelo outro. Conseguimos falar claramente sobre as nossas necessidades. E também, olha, isso é muito importante, e também nós conseguimos ouvir a necessidade do outro. É quando decidimos fazer algo, estando perfeitamente responsável pela intenção e ação.
Aqui a gente vai fazer as coisas para o outro, não mais por achar, não mais pela escravidão emocional de que eu preciso fazer isso para que ele seja feliz. Mas aqui a gente já está entendendo a necessidade do outro e a gente consegue se sentir livre para fazer as coisas. E até para dizer não. Percebe? A grande questão é que muitas pessoas já estão na fase adulta e não conseguem ainda viver a libertação emocional. Então você imagina só, são adultos que ainda estão naquele segundo estágio, o ranzinza, e aí ele fica com raiva, e aí ele mal consegue expressar as necessidades dele. E aí quando o outro que ele escolhe se relacionar começa a passar por algum tipo de sofrimento, ele também não consegue entender o contexto. Então, o quanto é importante a gente, independente da sua idade, aprender a falar sobre as suas necessidades, a ouvir a necessidade do outro e você se responsabilizar 100% pela atitude que você vai tomar, de fazer ou não fazer. Assim, você realmente vai viver uma libertação emocional e isso não vai mais trazer conflitos para suas relações, tá bom? Então, para essa semana, eu quero que você pense em qual estágio você se encontra. Você se encontra no estágio da escravidão emocional? Que você acha que a felicidade do outro depende de você? Você se encontra no segundo estágio, que é a necessidade que você tem de falar sobre as suas necessidades e não consegue porque sente raiva, porque percebeu que agradar os outros, fazer pelo outro não funciona? Ou você está no terceiro estágio, que você já é responsável 100% pelas suas ações e intenções. Então, se observe, analise você dentro dos relacionamentos que você tem aí na sua vida e perceba em qual estágio você está. E se você não estiver no estágio da libertação emocional, procure caminhar para ele, porque agora você já tem esse conhecimento. E lembre-se, não adianta ficar no mundo das ideias, você precisa ir para a ação, ir para a prática, tá bom? Então, até semana que vem, com mais uma reflexão semanal, mais um conhecimento que pode ajudar muito a sua vida prática, tá bom? Então, uma ótima semana e um grande abraço. Tchau!